Olá, boa noite a todos. Vamos iniciar mais um dos nossos prazerosos bate-papos. E hoje nós vamos falar com a doutora Renata Morim sobre saúde bucal na terceira idade. Vamos aguardar então o pessoal chamando. Doutora Renata, Ei, tudo me, bem, doutor Jorge? me escuta bem? Escuto bem. O áudio está Ah, ótimo. que bom. Vamos aguardar então, né, o Tá bom? pessoal começar a entrar, nós já começaremos o nosso bate-papo. Isso, vamos sim. Que bom que você está aí. Doutora Ludmila, está entrando, Ludmila, nossa querida Ludmila. Bom, deixa eu já fixar. É, minha É sua prima? minha sócia, Ludmila. Mas então não é a Ludmila que eu estou pensando. Eu não estou vendo a foto que está muito pequena. a Ludmila, essa é Ludmila Absaber, Ah, não, eu sobrenome estou pensando dela. que é a Ludmila Bonelli. Você conhece ela, né? Não, não conheço não. Então, Ludmila Bonelli, ela é Ludmila Bonelli é uma médica também? fisioterapeuta. Não, é fisioterapeuta. E ela mexe com tem uma empresa enorme Uhum. de produtos e ela dá curso, sabe? Voltado só para a área de beleza, cosmetria, cosmetologia. E é um grande Que nome, sabe? bacana. Gente boníssima. Deixa eu ver se eu consigo fixar. Que ótimo. Quero fixar aqui o comentário, eu não estou conseguindo. Ah, tá. Deixa eu fixar aqui. Saúde bucal na terceira. Opa, foi errado. Na terceira idade. Agora eu preciso fixar. Ah, não sei como é que fica. Fixar comentário. Pronto. Já somos nós. Hum. Saúde bucal na terceira idade. Bom, acho que podemos começar, né? E, Já temos um pessoal que sim, nos já. aguarda. Bom, boa noite a todos que estão aí nos acompanhando. Nós vamos para mais um bate-papo daqueles extremamente prazerosos que fazemos uma vez por semana. E hoje nós estamos com a doutora Renata Morim, que nos deu a honra de desfrutar da sua companhia durante uma hora, só falando coisas boas. E, coincidentemente, Você, um assunto que está extremamente na moda, né? O pessoal já me conhece, eu sou Jorge Menezes, cirurgião plástico, e todo mundo já conhece o meu currículo. E eu queria que você se apresentasse, doutora Renata. eu sou Renata Morim, sócia da doutora Ludmila Absaber, que ela está aí na live com a gente. Nós somos da Vitácio Odontologia, que é uma clínica aqui na Pampulha, uma clínica das áreas da odontologia. Então, a gente consegue fazer um tratamento bem completo para os nossos pacientes lá. Eu tenho, fazendo agora 20 anos de formado, já tenho uma historinha aí pelo caminho, né, dentro da odontologia. E a nossa clínica já tem 10 anos, então, assim, eu, junto com a Ludmilla e com todos os nossos colaboradores, né, os outros dentistas que trabalham com a gente sempre trabalha, assim, pensando no que esse paciente ele vai colher ao longo da vida com o tratamento que ele vai fazer, né? Não pode ser Uhum. um tratamento, operação tapa, né, que vai durar até a próxima chuva. Tem que durar para a vida dele inteira. E eu falo
com todos os pacientes, assim, independente da idade, a expectativa de vida nossa já está aumentando. E eu quero que todo mundo saia, tenha dentes para o resto da vida, né? Para ter qualidade. É isso que é o nosso goal, assim, nossa meta lá dentro da clínica. Que bom. Eu só queria, a Ludmila está nos acompanhando, a sua sócia. Ludmila, coloca aí para mim, por favor, o acesso, o Instagram da clínica, coloca um telefone aí para o pessoal que está nos vendo fazer o contato. Depois você vai repetindo, tá, Ludmila? Durante a nossa conversa. Mas, Renata, veja bem, eu sou curiosíssimo, né? Eu já sou um velho, já tenho 60 anos, mas Velho não. eu sou aquele sessentão inquieto, né? Então eu sempre estou insatisfeito, eu sempre estou curioso e pela história toda. E acaba que você mexendo com beleza no dia a dia, você não mexe só com uma parte do corpo, uma parte da beleza. A beleza, o bem-estar, o alto astral, ele não é fracionado. Ele é um conjunto de bem-estar, e esse conjunto de bem-estar tem que ser avaliado pelo cirurgião plástico. Apesar de tratarmos só de cirurgia plástica e cosmetria e beleza. Mas o que eu tenho visto nesses últimos 20 anos é essa onda do dente. Então, eu lembro da minha época, né, a gente tratava de dente, minha irmã colocou aparelho nos dentes, tinha que sair da nossa cidade, nós somos do interior de Ribeirão Preto. Ia para Ribeirão uma vez por semana para apertar e por aí vai. E hoje você vê uma disseminação assustadora de aparelhos de correção dentária, não sei se é assim que chama, depois você vai falar, você me corrige. Mas o dente virou moda, e virou uma moda extremamente sadia. E eu tenho amigas também que são odontólogas, que lá fazem procedimentos de beleza comigo, e sempre durante o procedimento a gente está conversando sobre isso. E esses dias para trás, a gente estava conversando sobre facetas, que eu não entendo muito, ela foi me explicando tudo, e ela falou que é muito importante você colocar faceta no paciente que tem um dente curto, porque a exposição facial do dente superior ou do dente inferior é um sinal de jovialidade, coisas que eu nunca sabia, né? E eu nunca tinha imaginado. Sei que é importante você ter uma dentição fantástica, eu estou vendo seus dentes, são maravilhosos. Então, é muito importante, Obrigada. é um cartão de visita. Mas na nossa época, muita gente não tinha acesso. E hoje tem-se um acesso enorme. Então, tem um negócio muito interessante, que depois que ela falou isso, eu comecei a observar. É o sorriso. O sorriso, ele representa eu estou bem do seu lado, eu estou bem escutando o que você está me falando. Eu estou com essa turma aqui, está me dando um prazer enorme. Isso é o sorriso, é a representação maior da nossa felicidade e do nosso bem-estar, a hora que nós estamos ali desfrutando naquele ecossistema atual dos benefícios de estar em turma, família e tudo mais. Como que é a visão do sorriso pela odontologia? A respeito de dente, o que faz. Então, tudo que nós vamos falar vão ser... Eu gosto muito de fazer lives dando dicas, sabe? O dia nós fizemos uma live ótima que Claro. nós demos dicas de produtos o tempo todo. E eu queria que você, assim, inundasse a nossa tela de dicas e como a gente faz para ficar melhor, dentes mais bonitos e por aí mais. Então, vamos lá. Nossa, eu fez assim uma introdução excelente e eu gosto muito dessa inter-relação interdisciplinar, nossa, até embolei, interdisciplinariedade, né? De correlacionar um fisioterapeuta, um fonoaudiólogo, um cirurgião plástico, um otorrino, junto com a odontologia, porque é o que o senhor falou, o paciente ele não é só dente, não é só rosto, não é só perna, ele é um conjunto, ele um conjunto que envolve também, né, até na definição de saúde pela Organização Mundial de Saúde, envolve até a parte mental e social. Ele não é, a saúde ela não está ligada a um órgão específico. Então vamos falar de sorriso. Desculpa. O sorriso, ele, além da função mastigatória, ele tem uma função fantástica, que ela vai ajudar na digestão do paciente, vai minimizar risco de problemas de saúde, porque vai melhorar a nutrição, a absorção de nutrientes, vai facilitar a digestão, então vai sobrecarregar menos o trato gastrointestinal. Ele tem muito, muito relacionado
com o bem-estar que a pessoa sente com ela mesma, com o tanto que ela está feliz com ela mesma. Então, se a gente pensar num tratamento de dentes apenas no sentido funcional, que eu vou corrigir apenas a função, eu não estou fazendo um tratamento completo para o meu paciente. Se eu fizer um tratamento de prevenção num paciente, por exemplo, de cárie, eu vou diminuir açúcar, eu vou caprichar no estímulo da higiene, fazer as limpezas frequentes, mas eu não preocupar se ele é atleta, se ele tem um problema gástrico, eu estou deixando de avaliar o risco para outros tipos de doenças. Então, o paciente ele tem que ser olhado como um todo. Se ele dorme bem, se ele não dorme bem, se ele pratica exercício físico, se ele está muito estressado no trabalho, se a pandemia atrapalhou muito a vida dele, porque isso tudo influencia, né? Então, o sorriso ele não é só é bem um cartão de visitas, mas ele demonstra muito a saúde geral do paciente. Vamos pegar, por exemplo, um paciente com diabetes. O paciente com diabetes ele tem mais risco de problema na gengiva, de ter doença na gengiva, que é a periodontite. Então, se eu não penso em avaliar ele como um todo, não faço uma anamnese bem feita, não entro em contato com o endocrinologista, gente, estou embolando tudo hoje, endocrinologista para avaliar, para trabalhar junto comigo, eu não consigo ter sucesso. E o paciente, ele não adianta ele ter bonito, sendo que o resto do corpo está ruindo, né? Então, a gente tem que trabalhar com a função mastigatória, com o conforto muscular, paz articular e com a qualidade geral da saúde dele e também com a qualidade emocional. Porque se o paciente, você faz um sorriso bacana para ele, ficou lindo, mas ele está insatisfeito com a estética, não gostei do tamanho, ele não vai ficar totalmente, não vai ter um sorriso que vai expor exatamente o que ele está sentindo e o que está acontecendo com ele, né? A odontologia hoje está tendo até um congresso agora, essa semana, da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética. Eu faço parte dessa. E ontem, especialmente, assim, as aulas que tiveram ontem foram especificamente falando da função mastigatória e da sobrefunção, porque quando o paciente aperta o dente, ele tem uma sobrefunção, né? Quando ele aperta, quando ele range, e pensando exatamente no que o estilo de vida do paciente interfere nessa sobrefunção e que aí vai desencadear outros tipos de problemas, né? Então, o paciente que ele está com, por exemplo, ele perdeu o emprego, então ele vai ficar mais ansioso, porque os boletos vão continuar chegando, não tem como pagar, ele vai começar a apertar a dente, aí ele vai começar a ter dor, e aí vai virando uma cascata em cima disso aí. Então, assim, se a gente não pega o paciente como um todo, o sorriso dele ele fica incompleto, né? E a mesma coisa, quando a gente trabalha o sorriso, a gente tem que avaliar as outras coisas. Se o paciente tem, que tem alguma ruga que pode melhorar, tem alguma perda de estrutura de tecido de pele, essas coisas tudo a gente tem que trabalhar em conjunto, né? Sim, sim, sempre. E o mais interessante é que, especificamente lá na clínica, eu faço a cosmiatria propriamente dita, que são os procedimentos complementares de cirurgia plástica. Então, tem pacientes que não querem se submeter à cirurgia de face, tem medo, tem alguma doença que não pode, está um borderline, né, não está precisando ainda, mas poderia ter alguma melhora. Então, essa cosmiatria, ela basicamente, tem dois grandes carros-chefes, que são os preenchimentos e a toxina botulínica, né, o Botox, que é uma marca registrada. E, especificamente no preenchimento, que a gente usa ácido hialurônico no terço médio, no terço inferior da face, uma das coisas que eu faço de rotina é ver toda a arcada dentária superior e inferior. Já teve pacientes que teve perda dentária e acho que não podia, segundo o relato, né, da paciente, não podia fazer um implante, colocar uma prótese, porque estava em tratamento. Bom, em suma, até nisso o dente é importante, que a gente tem que fazer um volume um pouco maior do lado que tem uma falha, justamente para tentar igualar os dois e dar uma harmonizada geral na face.
Então, Uhum. tem outras pacientes também, quando a gente vai fazer cirurgia de face propriamente dita, que você faz cortes ao redor da orelha e puxa, estica, como eu estou fazendo aqui. A paciente que usa prótese, se é numa anestesia geral, ela tem que tirar a prótese para fazer anestesia geral. Mas hora que eu vou Aham. fazer atração para melhorar a ruga, você está entendendo? Eu tenho que Tem que colocar voltar. a prótese, tenho que colocar a dentadura, justamente porque ela me dá a exata noção de até onde eu posso esticar, até onde eu posso fazer o lifting dessa região. Então, dente é uma coisa muito importante. E eu vejo, por exemplo, um paciente que tem um grande acidentado, queimado, que tem cicatriz no rosto, ele é realmente uma pessoa chamativa socialmente, né? Nós podemos taxar disso, porque todo mundo olha. Né? O Brasil é a terra dos olhares, terra das perguntas. Se você andar nua na Europa, ou eu andar nu, e com uma faca socada no meu peito, os europeus olham, ninguém pergunta, ninguém fala nada, o pessoal passa reto. No Brasil, todo mundo pergunta, todo mundo quer saber. E uma coisa que eu vejo muito interessante Uhum. é que se você tem alguma deficiência, algum quadro facial que comprometa o conjunto harmônico e estético da face, por exemplo, uma grande cicatriz, uma perda parcial traumática de partes moles, isso leva a uma curiosidade também. Mas não é tanto reprovável como você ter uma falha dentária, você está entendendo? Então é um negócio assim assustador você não ter um dente. Então eu pergunto para É, você, pode falar, pode falar. falou essa questão da Europa. Uma vez eu tenho uma amiga que mora na Alemanha, e eu fiquei assim, assustadíssima quando eu fui lá, que eu vi o sorriso dos europeus, né? A gente fez umas outras passeios. Mas na Alemanha, especialmente, a gente estava em Munique, dentro de uma estação de metrô, me chamou muita atenção que tinha propaganda de dentista, de consultório, com sorriso doente. Uhum, uhum, Inclusive, até na propaganda, eu falei, gente, realmente, assim, existe, além de terem a curiosidade, tem tanto cuidado como os brasileiros. A nossa odontologia é uma das melhores, graças a Deus. Estou muito feliz de fazer parte é, dela. E a odontologia, a odontologia não, no Brasil, se busca muito mais procedimentos, tanto estéticos quanto tratamentos funcionais também, em relação ao resto do mundo, principalmente na Europa, do que na Europa. O senhor comentou aí, e isso é uma super verdade. Outra coisa, só porque o senhor falou questão da prótese quando o senhor faz o lifting, quando o paciente perde estrutura de dente, ou perdeu algum dente, a tendência é que o terço inferior da face ele perca volume muito rápido. Né? O osso ele vai perder a função. Eu falo com o paciente assim: se você quebrar um braço, colocar gesso, ali vai ficar sem função, vai diminuir uhum, de uhum, tamanho quando tiver o gesso. E uma coisa, perdeu um dente, perdeu função, o tecido diminui, e aí ocorre um colapso das estruturas e o paciente fica achatada mesmo a face. Então, quando a gente faz uma reabilitação, ou como uma dentadura, ou como o senhor deu o exemplo, às vezes o paciente tem uma perda de estrutura por bruxismo, e às vezes você só reconstrói a estrutura de dente, uhum. a gente já consegue mudar, porque a gente devolve esse volume do lábio, tanto superior quanto inferior. E isso faz toda a diferença na vida do paciente. Estou vendo que está entrando Uhum. gente aqui, a Débora, A a Débora, Rosângela, e pessoal, é, Débora é nossa madrinha. Boa noite, Débora. paciente. Mas Débora é uma como começou como começou no Brasil? Você está me escutando agora? também. Está escutando agora? Tô? Tá bom. É. Agora, como que começou esse boom de ter dentes belos no Brasil desses 20 anos para cá? Como que foi? Começou? Foi o aumento do número de profissionais? Foi a melhora das técnicas usadas com com novidades no mercado? Como que foi o start dessa nova fase
do tratamento de dente no Brasil, dando tanta importância que não se dava antigamente, né? Porque o pessoal antigamente fumava, bebia bebida alcoólica, tinha dente escuro, dente preto, dente quebrado, sabe? Não era muito anormal. É o que você falou. Você estava na Alemanha, né? O terceiro melhor país do mundo para se Uhum. viver. E você viu lá a própria propaganda, o sorriso estava com defeitos e alterações. Quer dizer, no Brasil também não tinha. Por que que de uma hora para outra virou assim esse boom, né? Assim, quero ter dente bonito, se eu não tiver, eu estou fora do mercado, se eu não tiver dente bonito, eu não vou arrumar uma namorada, não vou arrumar um namorado, eu vou ter que me esconder, toda hora colocar a mão na boca. Como que foi que aconteceu isso? Eu acredito que isso, eu não tenho dados para afirmar isso, mas eu acredito que sejam os meios de comunicação, a própria divulgação. Se você pegar, por exemplo, a Glória Pires. Glória Pires, a atriz da Globo, ela sempre foi muito bonita, mas ela tinha um sorriso que não era bonito. Ela tinha um sorriso que aparecia muita gengiva, ela tinha dente muito pequenininho quando ela era nova. Se você voltar jogar no Google e olhar ela novinha, ela não tinha o sorriso que ela tem hoje. E aí, de um dia para o outro, ela apareceu numa novela com um dente diferente, com um sorriso diferente, com uma gengiva mais curta, um dente mais longo. Então, eu acredito que a própria divulgação, a própria mídia que foi fazendo isso. E a mídia foi estimulando, desculpa, foi estimulando a mostrar o que era bonito, né? E aí foi passando. Não foi só ela que fez. Tem vários artistas de todas as emissoras de televisão que foram fazendo, mudando o sorriso, e estava bacana. E aí vai despertando o desejo na população. E com isso, a odontologia investiu em muito curso, muito aperfeiçoamento nessas áreas. E eu acho que foi isso, assim, que despertou a vontade de se ter um sorriso bonito, de ter um sorriso mais branco, um sorriso mais claro. E como o senhor falou, né, são pré-requisitos, né? O meu cabelo tem que ser liso, o meu cabelo tem que ser enrolado, o meu sorriso tem que ser assim, tem que ser assado, o olho tem que ser azul. E isso faz a pessoa ser bonita ou não. Então, a partir do momento que você olha na televisão, todo mundo tem dente branco, tem dente alinhado, você vê propaganda nas revistas, reportagens falando, esse dente, esse creme dental ele clareia, esse creme dental deixa o melhor hálito possível. Então, isso aí vai estimulando a população a buscar tanto a estética quanto acaba que, por consequência, a saúde também, né? Uhum. Você falou que você tem 20 anos de clínica, né? 20 anos. Até então você já tem uma experiência gigantesca nessa área. Até onde? E fatalmente, quando você está fazendo planejamento com o seu paciente na sua frente, tem-se um diálogo sobre o dia a dia, como que é a vida dele e tudo. Na sua visão de odontologista, até quando um belo dente facilita numa conquista de um parceiro, de uma parceira, de uma vaga especial durante uma entrevista, durante uma palestra, até onde ter dentes bonitos e alinhados e brancos facilita a sua convivência social, profissional e conjugal. Lembrando que, apesar de você não ter os dentes, você é um grande nome, um grande profissional. Por exemplo, você deixaria de fazer uma cirurgia com um profissional que tem um renome gigantesco, várias cases de sucesso, e ele não tem, por exemplo, um dente que você taxa como uma arcada fantástica. Até onde que o dente hoje ele significa sucesso pessoal, seja na parte profissional ou na parte financeira propriamente dita? Até apertei o lábio aqui. Porque, assim, a gente tem preconceitos, né? A gente tem preconceito que uma pessoa de terno, ela tem mais conhecimento do que uma pessoa que tá de camiseta e bermuda, Sim. né? Então, eu acho que muito mais do preconceito que a gente tem
do que realmente do conhecimento. Mas eu acredito, assim, piamente que o sorriso abre porta, que ele facilita. E, assim, quando a pessoa ela tem um sorriso que tá bacana, que tá funcionando, que ele não tem dor, não tem desconforto, tá tudo bacana, ele vai ter uma autoestima muito melhor. Então, eu acho que só dele ter uma autoestima melhor, ele já vai se apresentar melhor. Ele vai, ele não, ele quando a gente faz muito com os pacientes, às vezes o paciente antes tinha barba, não fazia botox, não fazia preenchimento. Aí faz os dentes, aí começa, tira a barba, aí corta mais o cabelo, aí muda o corte, aí resolve fazer um botox, uma toxina botulínica, fazer um preenchimento para melhorar outras coisas. Ah, não, agora eu estou mastigando bem, então eu vou na nutricionista, que agora eu vou dar conta de comer castanha. E vai motivando o resto da vida do paciente. Não é só especificamente um sorriso. Então, são pontuais os casos que os pacientes buscam aquilo ali e não querem saber de mais nada. A pessoa, geralmente, ela começa a buscar um tratamento global para a vida dela. Né? Eu estou vendo que entrou paciente, a Ludmila, que é minha amiga e minha paciente, a Denise, que é a nossa funcionária, elas acompanham muito a gente dentro do consultório, né? E vem isso acontecer, assim, todos os dias. A questão do sorriso bonito, ela não, eu acho que ela não é determinante para você ver que aquela pessoa tem sucesso. Mas ela dá um pontinho a mais para aquela pessoa, É, para a gente acreditar. você no dia a dia, veja bem, a Débora elaborou uma pauta aqui, mas eu sou a maior indisciplina que existe na forma de ser humano. Era para ter seguido a pauta, nós vamos voltar para a pauta daqui a pouco. Mas você se sente no direito de sugerir, sem invadir a privacidade alheia, de deixar as duas arcadas fantásticas e sugerir no global, como você disse agora, da melhora facial, um tratamento para tirar um pouco de manchas, uma toxina botulínica para ruga, ou um preenchimento. Você chega a essas raias da loucura saudável ou não? Você prefere fazer o seu tratamento dentário, sendo que se você sugerisse, isso é suposição minha, que sou leigo, se você sugerisse, o conjunto melhoraria como um todo. Você se dá a liberdade para fazer esse tipo de diquinhas, vamos supor, ou não? Nossa, eu faço isso super, faço muito isso. Então não olha para mim. Conte um pouco dessa história para nós, que isso é muito interessante. Porque hoje o A ser primeira, humano está carente de sugestões, porque ele está sem tempo de procurar melhoria para ele. Eu vejo isso na clínica. Então, conte um pouco para nós essa passeada na beleza que você dá com sugestões para os seus pacientes. vamos lá, a primeira coisa que acontece, assim, às vezes a pessoa nem sabe que ela podia ter uma coisa diferente do que ela tem. Ela nem acha, não, tô vendo. Acontece muito, assim, a pessoa que às vezes não é nem idosa, 40 e poucos anos, não, tô velho demais para o aparelho. Oi? Velho? Hoje a gente já colocou Uhum, aparelho em uhum, paciente de mais de 70. Então, buscando uma melhoria da saúde dela. Claro que não era uhum, a estética, eu brinco que a estética vem de brinde com o tratamento. Porque se a uhum, casa está organizada, a gente só vai ver que cor que a gente quer o dente, se a gente quer o ângulo mais arredondado. São poucas coisas que a gente vai trabalhar. O mais importante é a função, mas não tem jeito de separar a função de estética. Você consegue fazer uma estética sem tratar a função, mas ela é falha. Mais cedo ou mais tarde ela vai falhar, vai dar errado. Se você só buscar estética para o paciente. Então, se você busca a função, não tem jeito, a estética vem e aí a gente consegue longevidade nos tratamentos, né? Então, assim, falando disso que o senhor me falou, quando um paciente chega para mim ou qualquer outro dentista lá da clínica que vai fazer a avaliação, claro, o paciente está com dor, vamos resolver a urgência dele, aquilo ali é a prioridade. Passou essa fase, tá? Tirou a dor, tirou a doença que é o mais urgente naquele momento. Agora nós temos que buscar a melhora geral. Vamos ver o que mais que tem. Você sabia que você tem um dente aqui que ele girou, que ele está fora da posição? A gente conversar com o paciente no sentido de melhorar
toda a arcada dele, as duas, né, as arcadas, para a gente melhorar o conjunto e o paciente conseguir tanto uma função bacana quanto a estética. E, na verdade, igual o senhor falou que põe a prótese para direcionar a cirurgia do senhor, a gente usa a face para direcionar o nosso tratamento. Né? Eu olho paralelismo de olho, de canto de lábio, linha média facial, para o sorriso do paciente ficar bem com aquele rosto. Porque se eu faço um sorriso, pegar paralelismo de pupila do senhor, com canto de lábio, com o perfil facial do senhor e colocar em mim, não vai encaixar, não vai ser um casamento bem feito. Né? Eu tenho que fazer personalizado o sorriso de acordo com o rosto do paciente. A gente tem que olhar isso no geral, né? E assim, todas as vezes que chega um paciente novo, a gente vai estudar o que é melhor para ele. Aí, esse paciente precisa de um dente mais longo. Aí, esse paciente precisa de um dente com mais volume. Porque, às vezes, tem um lábio muito curto, tem um lábio muito achatado. Você tem que dar volume pro lábio vir para fora mesmo. Tem hora que o paciente sorri assim, aparece muito o canto do lábio, assim, esse negro, esse fundo negro. Aí a gente precisa engordar, ganhar volume nos dentes ali, porque isso tudo interfere no conjunto que a gente vai ver. E se a gente faz só pensando especificamente, nesse caso, na função, eu corrijo a função, corrijo tudo e faço um dente estreitinho, o paciente vai sorrir, vai aparecer aquele fundão escuro da boca. Não vai ficar bonito, não vai valer a pena esteticamente o tratamento que foi feito. Então, assim, eu tenho no início da minha profissão eu achava que isso era uma coisa mercantilista, falar sobre beleza. E hoje não, eu tenho muita tranquilidade de falar com o paciente que ele pode ficar mais belo com o sorriso dele. Para mim hoje é muito fácil. Uhum. Agora vamos vamos fazer um diagnóstico. Diante da sua experiência, eu volto a reafirmar, né? Sua experiência é gigantesca. O que é para Renata Morim e para Ludmila, que está conosco, sua sócia, o que é uma boca bonita e um sorriso bonito? Quanto que tem que aparecer, qual a quantidade, a extensão que tem que aparecer de lábio superior, de lábio inferior, quantos dentes, eles têm que aparecer inteiro, só a ponta, só a metade, aqui tem que aparecer o fundo, não tem, os dentes têm que encher toda a abertura da boca durante o sorriso. O que é uma boca bonita e um sorriso bonito para uma odontóloga como você? Tá, a gente Olha, segue Denise está te elogiando, você tem que aumentar o salário dela aí, ó. trabalhar. Foi 9 anos. É uma Sorriso gracinha. bonito Graças para a Deus, você. as nossas. A Denise e as nossas funcionárias, né? As outras, a nossa equipe é, graças a Deus, assim, muito joia. Muito joia mesmo. Vamos lá, Mas o vamos sorriso lá, bonito. o que Ele é depende. o sorriso bonito, boca bonita, o que é para você? Eu sei que você vai falar que A a gente minha tem é uns linda, parâmetros. mas não serve esse modelo. Fala. Novo sorriso. Quando fica em repouso, ó, o ideal é que apareça um pouquinho dos dentes de cima. Só que à medida que a gente vai envelhecendo, isso aí sabe muito mais do que eu, existe uma queda do lábio superior e tende a aparecer mais dentes inferiores. Então, se eu colocar um dente muito Uhum. longo num paciente que ele já é mais idoso, um dente superior, vai parecer que o dente não é dele. Não vai ficar compatível. Então, eu tenho que avaliar a idade do paciente. Se eu colocar um dente muito branco, tipo aquele jogador de futebol, esqueci o nome dele, Firmino, colocou um dente parede, né? Cor de parede. Num paciente O que é idoso, não dente, o vai que é ficar dente parede? compatível. O que é dente parede? Da cor de parede, branco, parede mesmo, assim, igual corretivo de Sei, caneta, sabe? sei. Porque não fica compatível com a idade do paciente. Eu tenho obrigação de deixar o paciente com um sorriso compatível com a idade dele.
com o jeito dele. Se eu colocar um dente muito branco num paciente idoso, não vai ficar bacana. E a mesma coisa o contrário. Se eu pegar um paciente de 20 anos e colocar um dente super escuro, também não vai ficar bacana. Então, a cor, ela depende da idade do paciente. O formato do dente, você quer deixar um dente com... Desculpa. Com um aspecto mais robusto, que o paciente parece que é mais forte. Isso interfere. Às vezes tem, não sei se você já viu, quando o paciente tem os dentes bem curtinhos, cheio de espacinho entre um dente e outro. Às vezes adulto tem o dente assim, que é igual de criança. E isso, se você pega um adulto com um dente assim, chama diastema, esses espacinhos, parece que é dente que a boca não combina. E se você olha numa criança, é lindo, é muito bonito aquilo. Então, o sorriso bonito, ele depende disso, né? A quantidade de dente que aparece, existe uma regra. O paciente no repouso aparece 3 a 4 milímetros do dente superior. Mas não é uma regra que é para todo mundo, né? Tem paciente que, a hora que sorri, expõe só dente. Tem paciente que expõe dente e um pouquinho da gengiva. Tem paciente que já aparece aquele monte de gengiva. Dependendo da quantidade da gengiva que está exposta, para o conjunto fica bonito. Então, a gente tem que avaliar isso tudo. Tem que ver o que é bonito para aquele paciente. E, às vezes, acontece também... vamos supor um paciente que está... Igual a Glória Pires, que eu falei, que tinha uma gengivona, na hora que ela sorria... às vezes aquilo ali é uma coisa que é igual da mãe, igual da avó, a família inteira tem, e ela acha lindo aquilo ali para ela. Para você tá horroroso, mas para ela aquilo ali. Então, a gente tem que até ver onde o limite que o paciente te oferece, né? Porque às vezes é uma coisa que faz postura. Eu tenho certeza que o senhor tem muito isso com o nariz, né? Sim, sim. Não, seu nariz é muito grosseiro. Tem aquela origem árabe, que o nariz é mais pesado mesmo. E a pessoa, aquilo ali faz parte da vida dela, que ela não vai nem conseguir reconhecer se fizer uma plástica no nariz. Então, eu acho que a beleza, ela depende muito disso, né? Mas o lábio tem que ter o arco do cupido, né? Que chama, Sim, eu não entendo sim, muito sim. de harmonização. Ela tem que ter um pouco de volume, ele tem que ter volume. À medida que a gente vai envelhecendo, a gente sabe que ele vai perdendo um pouco de tônus, vai perdendo um pouco de volume, vai sumir esses altinhos aqui que eu não sei, filtro. Esses altinhos do filtro. Então, assim, se a gente não dá volume para o paciente aqui, mesmo que ele tenha o filtro, vai ficar incompatível, né? Vamos supor que faz a harmonização, né? Preenche o filtro, mas não dá volume na arcada mesmo. Então, não vai ficar compatível. O trabalho ele tem que ser em conjunto, né? Tô vendo aqui que entrou a Juliana, que estudou comigo na faculdade, a Drica, que é outra funcionária nossa. Que bom. Obrigada, meninas, por estarem. É muito bom, né? A gente ver assim. Sejam bem-vindas. Mas especificamente agora, com o passar da idade, você tocou na velhice, né? Que basicamente envelhecer é perder volume, né? Todo mundo sabe disso. Atualmente, com a harmonização facial, que é o grande xodó mundial, né? Mundial não, nacional, que no resto do mundo não se faz isso. Mas agora com essa harmonização, essa coisa medonha dessa harmonização facial, está deixando todo mundo arredondado, mas envelhecer é perder volume. Então, independente disso, de perder volume, nós caminhamos também com problemas odontológicos nessa terceira idade. Quais são os mais frequentes? E qual que seria o ideal do ritmo de visitas regulares ao nosso odontologista depois dos 60 anos? O que você preconiza para essa faixa etária? Vamos falar só um pouquinho falando de envelhecimento primeiro. Eu noto cada dia mais pacientes mais velhos na clínica com mais qualidade. Então, isso significa que nós vamos viver mais e com mais qualidade, né, no longo dos anos. A gente está com um paciente que ele tem 79 anos, ele é atleta, ele vai sozinho, dirige sozinho, ele corre, nada, todos os dentes na boca.
Então, isso está virando aumentando a frequência disso. Então, o que era velho para mim quando eu era menina, que minha avó tinha 40 anos, que eu achava ela era vó, hoje eu com 41. Então, assim, eu não me acho uma avó que eu achava minha avó, né? E, assim, vai mudando o conceito e vai mudando a qualidade de vida também. Então, assim, a tendência hoje é aumentar a quantidade dos idosos dentro dos consultórios. Eu já vejo isso muito lá na clínica. A maioria dos nossos pacientes são de adulto para mais velho, para idoso. Então, não existe uma receita de bolo. Todo mundo tem que buscar um dentista de 6 em 6 meses. Isso depende do seu risco de cárie, de lesão que não é por cárie, pelo risco de doença na gengiva. Paciente que tem doença na gengiva, tem vezes que tem que ir de 3 em 3 meses no consultório. Tem paciente que não tem, tá tudo equilibrado, tá tudo certinho, não tem dente trombando, a casa tá toda organizada, tá tudo ótimo. Ele vem de 6 em 6 meses. Aí a gente faz um controle, faz uma manutenção, confere se tá tudo ok, igual a gente deixou 6 meses atrás. Então, um tempo certinho não existe. Ele tem que ser personalizado. Porque senão a gente eu posso negligenciar com um paciente que deveria voltar a cada 3 meses, ou então posso sobreatender um paciente que poderia ir de 6 em 6. Né? Então, isso eu acho que um tempo específico não existe, mas é uma média entre 3 e 6 meses, que é o tempo de retorno dos pacientes. Quanto. E especificamente. Desculpa. Não, pode falar, pode falar. Se eu ia Fica falar. à vontade. Não? Especificamente, o que deve acender o sinal de alerta em pessoas após 60 em relação ao dente, né? O que nós devemos ficar atentos, porque é sinal de complicação. E a gente sabe que, com o passar da idade, mesmo sendo um senhor de 79 anos, com todas essas características e qualidades que você falou, tem uma imunidade baixa. Então, às vezes pode ter uma infecção, isso pode virar um abscesso, pode virar uma septicemia e por aí vai. Então, o que acende o sinal de alerta em pessoas após 60 anos que tem que procurar doutora Renata? Quais problemas que você vê mais no dia a dia? O que a gente tem mais na terceira idade, assim, o que a gente mais vê, doença na gengiva. Então, viu que a gengiva tá sangrando, tá inchada, tá com dor, tem que buscar um atendimento, tem que buscar uma consulta para avaliar o que é que tá acontecendo ali. Pode ser uma casquinha de pipoca que agarrou na gengiva, mas pode realmente ser uma doença, né? A própria dor, né, que ela é para qualquer pessoa também. Com dor, ele não tem qualidade de vida, então tem que buscar um atendimento. E questão de alguma fratura, algum acidente. Essas são coisas assim mais corriqueiras que os pacientes geralmente sabem que tem que buscar. Mas vamos falar de outras coisas. Um paciente, igual eu falei lá no início, da diabetes, paciente que tem alteração de glicose, que ele tem mais risco de ter doença na gengiva, ele tem que buscar um atendimento até para prevenir um problema gengival futuro. Ele tem que tratar antes para não desenvolver a doença. Como o senhor falou, o envelhecimento é perder estrutura, né? Vai acontecer isso. Existe uma reabsorção óssea generalizada, tanto no rosto, na face, quanto ao redor dos dentes. Isso é normal de acontecer, ela é fisiológica. Só que a partir do momento que o dente começou a ter mobilidade, que está tendo dor, está tendo sensibilidade nos dentes, ela deixou de ser fisiológica, ela começou a ser uma reabsorção patológica. Né? Então, a gente tem que avaliar o paciente, de preferência, antes que isso aconteça. Paciente com refluxo do gastroesofágico, né? Que hoje a gente tem muito. Paciente que tem ronco, ele tem mais risco de ter sensibilidade nos dentes. Ele tem mais risco de ter lesões nos dentes que não são por cárie, que são lesões por corrosão pelo ácido que volta do estômago. Então, desculpa, ele tem que... às vezes ele não tem especificamente uma dor, não tem uma fratura, mas ele tem um estilo de vida, ele tem uma doença da saúde geral que seria importante ele buscar um atendimento até para prevenir ou então tratar alguma doença que ele nem sabe que ele já tem. Essas lesões não cariosas por corrosão da estrutura dentária, ela... chega muito paciente para a gente que nem sabe que tem refluxo,
que nunca soube, nunca imaginou que poderia ter desgaste nos dentes. E acontece muito. Viu que o dente está diminuindo muito de tamanho, né? Tipo, a foto de 10 anos atrás e a foto de hoje, viu que o tamanho, o comprimento do dente, a largura, é totalmente diferente. Pode saber que ali tem uma doença instalada. Começou a ter uma dor de cabeça na hora que acorda. É importante avaliar, porque pode estar tendo um bruxismo do sono. Viu que está, por exemplo, de dia dirigindo ou trabalhando, e a atenção do dia começa, viu que está apertando os dentes, é importante buscar um tratamento para controle desse apertamento. Apartamento não, apertamento. Sim. Então, é muito mais num sentido preventivo do que num sentido de ter um problema específico. Mas todo dente que fraturou, dente que perdeu, que foi perdido, dente que está com dor, a gente tem que tratar, né? E existem aqueles pacientes que eles buscam a gente, até eu vou falar especificamente desse senhor, né, de 79 anos, ele buscou e ele falou, eu quero ficar com um sorriso bonito. Hoje, a estética do sorriso, ela é importante até para as pessoas mais idosas. Não hoje privilégio só dos novos, dos adultos jovens, né? Isso aí hoje é de todo mundo. Uhum. Então, o paciente, se ele está com algum desconforto, com alguma dor, viu alguma coisa que está diferente, tem que buscar ajuda, né? E especificamente para os sessentões e pós-sessentões, né? O que você tem, assim, o que você sugere quando a pessoa te procura para uma melhora na parte estética dentária? O que eles mais fazem, o que eles mais pedem? Às vezes pedem coisas que não cabe a eles, né? Não cabe para a situação deles, e você tem que fazer uma proposta de mudança nesse planejamento do tratamento. O que eles fazem mais na parte estética? Outra coisa, eu acredito que você deva ver muito ainda esse pessoal pós-60 que está com prótese, com dentadura, continua com dentadura, continua com essa prótese, tira e faz implante. Você falou que perdendo a função, a tendência do osso é reduzir. Qual que é o horizonte futuro para quem usa uma prótese, uma dentadura que gostaria de mudar, né? De repente ficou viúvo e arrumou uma namorada que é 20 anos mais nova, ou mesmo da mesma idade, mas tem os dentes bonitos e a dentadura realmente está inibindo o relacionamento. Tira essa dentadura, não tira, faz uma estética. Como que é essa dinâmica? Então, a gente o tratamento, se a gente pensar questão do tratamento, que tipo de Ah, tratamento, a gente pode fazer qualquer tipo de tratamento. um minutinho só, Renata, só para complementar. Entrou Luísa Lana Anastasia Cardoso, você viu aí, uma grande amiga minha que eu amo de paixão, e ela está na sua região, tem uma super clínica aí na região da Pampulha. Um beijo para você, Luísa. Pode continuar, Renata, me desculpa. Mone também. Vamos lá. É bom, né? Quando vem alguém que a gente conhece, eu fico bem feliz também. Questão de É tipos de muito. tratamento. Questão de tipos de tratamentos, a gente pode fazer qualquer tipo de tratamento num paciente acima dos 60 anos, desde que a saúde dele favoreça. Então, vamos supor o paciente que usa dentadura. Ele pode colocar implante, pode colocar uma prótese fixa, que ele não vai ficar, que ele não vai remover ela quando tiver que fazer a higiene, que é o diferente da outra prótese. Ela vai ter muito mais estabilidade, vai dar muito mais conforto, o paciente vai mastigar melhor, né? Então vai minimizar risco de problema de estômago. Então, substituir sobre os implantes é fantástico para a vida do paciente. Vai facilitar muito a vida dele. Tanto a vida questão da mastigação quanto a vida social, né? Então, os implantes, eles vieram, né? Tem mais de 50 anos já que se faz implantes. E a gente já sabe que, assim, porque ele vai reabilitar o paciente tanto funcionalmente quanto socialmente. Então, você tirar uma dentadura, que o paciente tem que tirar ela toda vez que higieniza,
que ela pode ficar instável, o paciente vai morder alguma coisa, ela pode mexer, na hora que ele vai conversar, ela pode sambar. Então, você tirar isso para colocar uma prótese fixa para o paciente é fantástico, né? Existe uma outro tipo, só que ela é abotoada em cima dos implantes. Você coloca a menor quantidade de implantes e coloca é como se fosse um sistema tipo de chave e fechadura, né? Mas que ele abotoa a estabilidade. Mas esse tipo de prótese, que chama prótese overdenture, ela não impede, não. Ela exige que você remova ela para limpar. É diferente da outra que é fixa, totalmente fixa sobre os implantes. A outra a gente parafusa ali em cima dos implantes e ela só o dentista que vai fazer a manutenção ali e ele vai continuar só escovando normalmente. Agora, um paciente que tem dente, que é o caso do senhorzinho que eu falei. A gente pode fazer facetas, lente de contato, pode fazer restauração estética. O universo, ele é o mesmo de um paciente adulto, né? Agora, a gente tem que avaliar a questão da saúde do paciente. Desculpa, não entendi. Não, pode continuar. Depois eu vou, a hora que você terminar, eu vou fazer. Eu quero que você explique o que é faceta, o que é lente de contato, que a gente não entende. Mas pode continuar o seu raciocínio, por favor. A gente tem que avaliar até onde a saúde do paciente permite a gente de entrar com cirurgia para fazer. Por exemplo, ele já perdeu, como a gente falou que perde estrutura, né? Ficou muito tempo com aquela dentadura. Tem uma perda de volume muito grande de osso. Para colocar o implante, eu preciso de ter osso, tanto no comprimento dele quanto em volta dele todo. Então, se eu não tenho um osso remanescente para isso, eu vou ter que fazer cirurgia de enxerto. Eu tenho que avaliar a saúde do paciente para ver se ele pode passar por esse tipo de cirurgia de enxerto também. Mas ele estando com a saúde boa, estando tudo ok, a gente pode fazer todos esses procedimentos. Né? Tem casos de pacientes que a gente faz até com sedação. O anestesista vai lá na clínica, coloca o paciente para dormir, que aí ele não tem nem o desconforto da cirurgia, porque ele vai ficar dormindo ali, sedação consciente normal, né? O procedimento ele nem vai ver o que está acontecendo. Então, isso aí é um conforto que gera para o paciente que é muito bom. Principalmente para o paciente que é mais idoso, acima de 75, 80 anos, assim, isso é muito bom. Que foi o que a gente fez na minha avó. A gente, para fazer os implantes dela, levou o anestesista, sedou ela, fez os implantes e a gente fez a prótese, esse tipo de prótese fixa sobre os implantes, a gente consegue fazer ela em até 72 horas, que é um procedimento, assim, muito rápido, né? Vamos lá na faceta e lente. Faceta e lente de contato, na verdade, é a mesma coisa. O que difere no termo é a espessura, porque a lente de contato, ela é muito fininha, muito fininha. Aí por isso que eles fizeram essa analogia com a lente de contato de visão. Ela chega a ter 0,3, 0,5 milímetro. Então é muito pequenininha a espessura, por isso esse termo lente de contato. Ela é como se fosse, um jeito para ficar fácil de explicar, uma lâmina, como se fosse uma unha postiça, que ela é a unha postiça é colada na unha, lâmina de cerâmica, que ela é colada na superfície do dente. Ela é cimentada na superfície do dente. E aí, com ela, a gente consegue, muda a forma. Dependendo se tem um pouquinho só girado, a gente consegue corrigir isso. Então, e ela serve muito para melhorar a cor e melhorar a função, né? Porque se o dente está curto, ele está desgastado, a gente devolve o tamanho que ele deveria ter. Então, a gente corrige tudo isso aí para melhorar a saúde do paciente e a estética também. Né? A lente, Aí também a lente e a faceta é como se fosse uma capa que coloca no dente? isso, como se fosse uma capa. Mas um ótimo termo. não quebra. Se eu for comer um torresmo, eu adoro torresmo. Não quebra? Não quebra muito fácil, não. E lembre-se que eu como meu torresmo com a cachaça. A cachaça já vai dar uma desgastada boa. O torresmo não quebra, não. Capaz de manter ali. O que é mais prático para ter uma fratura de contato é a posição dos dentes errada. Os dentes estão com a posição, ele vai encaixar e desencaixar de
forma descoordenada. Uhum. Isso aí aumenta o risco de fratura. Então, a gente nunca teve um caso assim, fraturou uma faceta. Tem uma senhora, paciente nossa dos Estados Unidos, a gente fez a faceta nela, né? E ela foi embora e um dia ela me ligou. Minha faceta quebrou. Ela tá bamba. Ela falou, não quebrou não. Ela falou, tá bamba. Bamba não é muito fácil de acontecer. Tenta tirar uma radiografia aí e me manda. A hora que ela me mandou a foto, era o dente dela que tinha sido fraturado. A faceta tava lá, coladinha no lugar certinho, mas o dente que tava... Então, não é muito fácil de fraturar. Lógico, nada na vida é eterno, né? O carro da gente, a gente dá manutenção e com o tempo ele vai mudando, não é estragando, né? Ele vai perdendo a qualidade. A nossa saúde mesmo, a pele, tudo isso vai mudando com o tempo. E assim, se a gente não faz um protocolo de manutenção, de revisão, a gente aumenta o risco de ter problema ali. Hoje eu atendi uma senhora paciente nossa que ela tinha ficado sumida uns 4, 5 anos. E ela voltou agora, e eu tava pensando exatamente nisso na hora que eu tava atendendo. Ela falou, nossa, as coisas que a gente fez assim, há quase 10 anos atrás, tá tudo lá do mesmo jeito. Então, mesmo ela tendo ficado sumida por um tempo, é lógico, ela fez tratamento em outros lugares, o trabalho que foi feito, porque estava todos os dentes bem posicionados, a força está bem distribuída, tá tudo bonitinho lá, tá tudo direitinho. E assim, uma Então, coisa que acontece que a evolução dos materiais, né? O material de quando eu formei há 20 anos atrás é muito inferior em relação ao de hoje. Tem isso também. Então, quanto melhor os materiais, melhor a porcelana, mais longevidade a gente tem nos casos de leite de contato, implante e tudo mais. Então, infelizmente, está faltando pouquíssimo tempo para nós. O papo foi tão bom e fluiu com uma intensidade tão grande que já se passaram 60 minutos, já se passou 60 minutos. Então, assim, eu vou me despedir antecipadamente, mas não vamos desligar. Foi ótimo estar com você, nós vamos repetir. Eu queria que nesses últimos minutos você falasse, porque uma clínica, acho que Nutrix que entrou aí, Trinutrix, eu não me lembro. Eu queria que agora você, para fechar, inclusive vai acabar o tempo nesse período, foi ótimo ter falado, nós vamos nos conhecer, vou visitar a sua clínica, eu e a Débora, porque eu achei muito interessante a sua clínica e essa filosofia sua de trabalho. Mas eu queria que agora você tivesse esse tempo, esse pouco tempo, que você falasse de um assunto muito interessante, que é a alimentação. O que a alimentação prejudica no seu tratamento, principalmente após os 60? Alimento ácido, café, vinho, essa história toda. O que temos aí de alimentação que prejudica e que ajuda? Duas coisas. O idoso ele tende a ter uma xerostomia, né, que é uma diminuição da salivação. Então, aumenta o risco de cárie à medida que o paciente está mais velho. Então, tem que minimizar o açúcar por causa disso. E como existe um risco maior de ter raiz exposta, por causa daquilo que a gente falou da reabsorção fisiológica, expõe raiz, e aí a raiz, o desenvolvimento da cárie é muito mais rápido, uma evolução maior. Então, se tem acúmulo de placa, não limpou, e o paciente faz uma ingestão muito grande de açúcar, aumenta muito o risco dele de cárie. Outra coisa, o senhor falou do ácido. Hoje, o ácido, ele não é o novo açúcar, que existe uma luta para ele não virar o novo açúcar, mas a nossa alimentação hoje é muito ácida. O paciente, ele toma água com limão em jejum, ele toma suco de uva integral, ele toma energético, bebe refrigerante, que tem o gás, que se você olhar o pH é ácido. Então, todo o ácido da alimentação, ele favorece uma corrosão da estrutura dentária. E aí vão dar as lesões que não são cariosas. Então, não é para tirar o limão em jejum do paciente. É para a gente trabalhar junto com o nutricionista para aquele limão não fazer mal para as estruturas dentárias daquele paciente. Né? E nem para a estrutura dentária, nem para as próteses que foram feitas.
uma coisa, é questão de alimento muito duro. É um problema desde que o paciente use, por exemplo, um par de dentaduras, né? É muito mais difícil para ele mastigar aquilo ali. Então, quer dizer que ele não vai conseguir? Não. A gente tem paciente que tem um par de dentadura e come torresmo normalmente. Uhum. Mas eu tenho certeza, quando o paciente usa um par de dentadura, as dentaduras, né? O par de dentadura oferece para ele de devolução de função mastigatória de 20% da função que ele tinha antes, quando ele tinha dente. Então é muito pouco. É muito pouco. Uhum. Então com certeza ele vai ter uma sobrecarga do sistema, aumenta o risco de gastrite, úlcera, refluxo e por aí vai. É mais nesse sentido, questão da alimentação. E o que você Aí, acha assim, o que oferece muita resistência na alimentação que o idoso deveria evitar? Por conta de fratura dental, de ter já ter um prejuízo na força mastigatória? Quais alimentos que você acha que não deve fazer parte do dia a dia? Castanha, essas não tirar. coisas? Não, porque eu não tiraria nenhum, mas aí em vez de pegar uma castanha inteira, não, muito dura essa aqui, a avelã é mais durinha, pega ela picadinha. Por que você vai tirar o benefício do nutriente só porque ela é dura, entendeu? Faz ela num preparo, usa num preparo. Eu não acho que tem que tirar nada do paciente. É a mesma coisa, o paciente tem o hábito do limão, que eu falei. Você vai tirar isso Uhum. da vida dele, que já faz parte? Não é o caso, né? É trabalhar o estilo de vida do paciente, a alimentação dele junto com a nutrição, a nutrologia, para aquilo ali ser benéfico para ele, para minimizar risco de ter problema. É mais Uhum. nesse sentido, mas eu não acredito que tem que parar de comer alguma coisa. Uhum. Isso não. E quantas vezes Eu que acho. o idoso, né? O idoso não, pós-60, não é idoso, mas idoso hoje é 95, 99. A É. gente vê a rainha da Inglaterra com 93 anos, assim, frequentando todos os acontecimentos sociais que ela faz parte, né? Como mandatária. Mas do vida após 60, de todos que nos seguem, né? Que já está nessa faixa etária, qual que é o ideal de higienização bucal? Quantas vezes escovar o dente? Usa Listerine? Não usa? Esse clorexidine que todo mundo fala que amarela os dentes. O que fazer para um dia a dia para ter uma higiene legal? Fio dental, fita, fios fino, como é que é a história? Hum. O ideal, a questão da clorexidina que você falou, realmente ela mancha os dentes, mas Uhum, a clorexidina é como se ela fosse um antibiótico, ela não é para ser usada todos os dias, ela é para ser usada sob indicação. uhum, E qual creme dental que o paciente vai usar, o tipo de escova, ele tem que ser orientado. A gente já sabe, escova com a cabeça pequena, escova com a cerda macia, mas ela tem que ser, a gente tem que escolher um tipo que fica bom para aquele paciente. O ideal é que isso tenha uma orientação pessoal do dentista para o paciente. Mas o básico é isso, a escova com cerda bem macia, quanto mais macia melhor, e cabeça pequena. O creme dental, ele vai depender do que o paciente tem. O paciente tem um índice maior de cárie, a gente tem que trabalhar uma que tem a quantidade de flúor maior para prevenir cárie. O paciente tem um índice maior de lesão não cariosa, nós temos que trabalhar o que minimiza o risco dessa corrosão dos dentes pelo ácido. Então, a gente tem que ver qual que é a indicação para o paciente. Mas, por exemplo, você acabou de tomar água em jejum, com limão em jejum. Você vai escovar o dente imediato? Não. Isso não é só para o vida pós-60, é para todo mundo. Por quê? Vou trabalhar, passar a cerda da escova, fazer uma atrição em cima da superfície dentária que acabou de sofrer, que a estrutura dela está abalada pelo ácido que ela recebeu. Então, acabou de alimentar, acabou de tomar o limão em jejum. O ideal é fazer um bochecho com água para enxaguar, e aí, se o seu índice de cárie é alto, você vai escovar mais perto desse momento. Se o índice de cárie é baixo, você vai esperar um tempo maior para diminuir a acidez da boca, para minimizar o risco da associação de fator de atrição com corrosão do dente. Então, existe um conceito, né? De se falar, depois que você comeu, todas as vezes tem que escovar. Hoje a gente já não fala muito nisso. A gente tem que personalizar até isso para o paciente. Porque cada paciente tem um risco maior, um problema maior.
como acima dos 60 anos, a gente tem uma exposição maior de raiz, que ela já é fisiológica. Se o paciente ainda tem outros fatores que aumentam o risco de corrosão, se eu escovar o dente logo depois de comer, se eu não fizer um bochecho antes com água para enxaguar a boca, eu vou oferecer mais risco para esse paciente do que se eu pedir ele para aguardar 30 minutos, 40 minutos para escovar os dentes. Então, isso tem que ser personalizado. Tem uma professora muito boa, que eu tenho muito orgulho de falar que ela é daqui da Federal, a Maria Luísa. Ela estuda exatamente isso. Ela estuda prevenção dentro do contexto geral da saúde do paciente, que ela tem que ser personalizada. Ela fala muito isso. Ela mudou o conceito tanto ela quanto os estudos relacionados às lesões não cariosas mudaram muitos conceitos que eu aprendi na minha faculdade e trouxe até 15 anos atrás, assim. Até os últimos 15 anos. Não, até os últimos 5. É muito nesse sentido. Eu tenho que ver qual que é o risco do meu paciente e o que eu posso fazer para minimizar problemas para ele. Agora, o paciente que usa dentadura, alimentou, não tem jeito, tem que tirar as próteses. Porque por baixo da pode entrar alimento e aquilo ali pode aumentar o risco de ter uma infecção, pode machucar, porque às vezes entra com um alimento durinho, né? Então, não tem jeito. Ou depois mesmo. Ou assim que possível, né? Porque às vezes a pessoa está na rua, não quer tirar as próteses, né? Público, isso aí. Acontece. E quem usa dentadura pode em cima e embaixo, por exemplo, prótese, né? Bilateral, em cima e embaixo. Ela pode ser substituída por implante? Implantar, de repente, você tem uma condição financeira boa e já está aí com seus 65, 70 anos e acabou que perdeu tudo, né? Morava num lugar distante que não tinha nada de benefícios nessa área. Isso pode ser substituído por implantes ou não? Como que é? Qual que é a indicação do implante? Pode. É só estético? Lógico que é funcional também. Mas, assim, a indicação específica dele, qual que é do implante? A indicação específica do implante é devolver um dente que foi perdido. Ele vai funcionar como se fosse uma raiz que vai carregar uma coroa em cima dele. Dependendo, se o paciente perdeu, por exemplo, 3 dentes, um do lado do outro, você não precisa pôr um implante para cada dente, você pode colocar 2 e fazer uma ponte. Perdeu um dente só, coloca um implante para aquele dente. Agora perdeu a arcada toda, a gente coloca um número menor de implantes para unir esses implantes, fazendo para reabilitar ele. Então, a função dele é substituir a raiz do dente que foi perdida. E é para reabilitar o paciente. Independente se é 1, 2, 3 ou todos os dentes, ele serve para isso. E se o paciente tem osso, tem condição, o implante é excelente. Ele é excelente, ele devolve, ajuda demais o paciente, tanto na parte da função mastigatória, quanto na estética, quanto na parte social. E facilita. O implante, ele aguenta uma mordida, quebrar uma castanha, tudo? Ele é normal como um dente ou não? Sim. Sem problema. Aguenta. E esse ferrinho que foi colocado dentro do osso, isso aí com o passar do tempo não dá problema nenhum? Não dá desgaste, não afunda nada? Como que é essa parte? Não. O parafuso do implante, ele é um parafuso mesmo, né? No formato de um parafuso, lógico que ele é para saber qual que é o melhor formato das roscas, o trabalho que é feito na superfície dele, porque isso aí vai interferir na quantidade de osso que se liga ao implante. Mas depois que o implante está integrado no osso, ele funciona como uma anquilose, como se aquilo ali fosse parte daquele osso. E aí, a partir do momento que o paciente começa a ter função em si, mastigar, ele estimula a vida daquele osso ali. É o contrário. Agora, você tem que ter manutenção, tem que limpar, porque senão pode dar doença ali também. Se der doença e perder o osso, aí sim você perde a doença. Aqui já está nos avisando que nós estamos nos finalmente mesmo, infelizmente. Foi tão bom. Eu só queria, Renata, que você fizesse sua propaganda aí, né? Porque foi tão interessante, as pessoas precisam te conhecer. Onde que te acha, telefone, o nome da clínica,
o site da clínica. Fala um pouco aí para a gente fazer uma propaganda. Gostei. Eu encostei. Vamos lá, a gente tem uma clínica aqui no Santa Amélia, na região da Pampulha, chama Vitácio Odontologia, né? Somos eu, a doutora Ludmila, e mais uma equipe de dentistas. Então, lá a gente tem todas as áreas. Tem o doutor Guilherme, que faz o canal, a doutora Adriana, que eu vi que o Guilherme está aí também. Tem a doutora Adriana, que mexe com aparelho, com a parte da ortodontia, ela também está aí. A doutora Silvânia, Ana Paula, que é na parte de clínica geral. Tem a doutora Isabela, que é odontopediatra. O doutor Fábio, que faz as nossas cirurgias, tem um outro cirurgião, o doutor Humberto, que ele faz algumas cirurgias mais avançadas, que são a nível hospitalar, que trabalha com a gente também. Então, nós somos uma equipe muito grande para a gente conseguir fazer um tratamento global do paciente. O nosso Instagram, né, é Vitácia, @Vitácia Odontologia. Nosso site é www.vitacia.com.br, é bem fácil. É Vitácia com E, né, no final, não é I. E a gente tá aqui para o que vocês precisarem, qualquer um, é só entrar. Eu acho que seria interessante você soletrar o Vitácia. Acho que seria interessante você soletrar o Vitácia. Ah, tá, joia. VI, eu vou anotar aqui. VITA, arroba, VITA, arroba, VITACEA, Vitácia. VITA, C de casa, E de escola, A de amor. Ótimo. E aí a gente está aqui na Avenida Guarapari. Avenida Guarapari. Hoje. Isso, no Santa Amélia. Ótimo. Então, muito bom, foi bom tê-la aqui. Vamos nos encontrar de novo. E obrigado por ter aceitado o nosso convite. Foi extremamente produtivo. Obrigada, senhora. Eu aguardo o senhor. Um abraço. Tá, eu vou aí. Queria agradecer a todos que nos acompanharam aí nesse período. Vários amigos. A Rosimeire acabou de entrar. Boa noite, minha querida. E um abraço a todos. Um abraço para você também, Renata. Paciente, um abraço, doutor Jorge. Muito obrigado, viu? Obrigado a você, minha querida. Até mais. Tchau. É muito nesse sentido. Eu tenho que ver qual que é o risco do meu paciente e o que eu posso fazer para minimizar problemas para ele. Agora, o paciente que usa dentadura, alimentou, não tem jeito, tem que tirar as próteses. Porque por baixo da pode entrar alimento e aquilo ali pode aumentar o risco de ter uma infecção, pode machucar, porque às vezes entra com um alimento durinho, né? Então, não tem jeito. Ou depois mesmo. Ou assim que possível, né? Porque às vezes a pessoa está na rua, não quer tirar as próteses, né? Público, isso aí. Acontece. E quem usa dentadura pode em cima e embaixo, por exemplo, prótese, né? Bilateral. Em cima e embaixo. Ela pode ser substituída por implante? Implantar, de repente, você tem uma condição financeira boa e já está aí com seus 65, 70 anos e acabou que perdeu tudo, né? Morava num lugar distante que não tinha nada de benefícios nessa área. Isso pode ser substituído por implantes ou não? Como que é? Qual que é a indicação do implante? Pode. É só estético? Lógico que é funcional também. Mas assim, a indicação específica dele, qual que é do implante? A indicação específica do implante é devolver um dente que foi perdido. Ele vai funcionar como se fosse uma raiz que vai carregar uma coroa em cima dele. Dependendo, se o paciente perdeu, por exemplo, 3 dentes um do lado do outro, você não precisa pôr um implante para cada dente, você pode colocar 2 e fazer uma ponte. Perdeu um dente só, coloca um implante para aquele dente. Agora perdeu a arcada toda, a gente coloca um número menor de implantes para unir esses implantes, fazendo para reabilitar ele. Então, a função dele é substituir a raiz do dente que foi perdida. E é para reabilitar o paciente. Independente se é 1, 2, 3 ou todos os dentes, ele serve para isso. E se o paciente tem osso, tem condição, o implante é excelente. Ele é excelente, ele devolve, ajuda demais o paciente, tanto na parte da função mastigatória, quanto na estética, quanto na parte social.
E e facilita. o implante, ele aguenta uma mordida, quebrar uma castanha, tudo? Ele é normal como um dente ou não? Sim, Sem problema. aguenta, E esse sem ferrinho problema. que foi colocado dentro do osso, isso aí com o passar do tempo não dá problema nenhum, não dá desgaste, não afunda nada? Como que é essa parte? Não. O parafuso do implante, ele é um parafuso mesmo, né? No formato de um parafuso, lógico que ele é para saber qual que é o melhor formato das roscas, o trabalho que é feito na superfície dele, porque isso aí vai interferir na quantidade de osso que se liga ao implante. Mas depois que o implante está integrado no osso, ele vai funcionar, ele funciona como uma anquilose, como se aquilo ali fosse parte daquele osso. E aí, Uhum. a partir do momento que o paciente começa a ter função em si, mastigar, ele estimula a vida daquele osso ali. É o contrário. Uhum. Agora, você tem que ter manutenção, tem que limpar, porque senão pode dar doença ali também. Se der doença e perder o osso, aí sim você perde a doença. Uhum. Aqui já está nos avisando que nós estamos nos finalmente mesmo, infelizmente. Foi tão bom. Eu só queria, Renata, que você fizesse sua propaganda aí, né? Porque foi tão interessante, as pessoas precisam te conhecer. Onde que te acha, telefone, o nome da clínica, o site da clínica. Fala um pouco aí para a gente fazer uma propaganda. Gostei. Eu encostei. Vamos lá, a gente tem uma clínica aqui no Santa Amélia, na região da Pampulha, chama Vitácio Odontologia, né? Somos eu, a doutora Ludmila, e mais uma equipe de dentistas. Então, lá a gente tem todas as áreas. Tem o doutor Guilherme que faz canal, a doutora Adriana, que eu vi que o Guilherme está aí também. Tem a doutora Adriana, que mexe com aparelho, com a parte da ortodontia, ela também está aí. A doutora Silvânia, Ana Paula, que é na parte de clínica geral. Tem a doutora Isabela, que é odontopediatra. O doutor Fábio, que faz as nossas cirurgias, tem um outro cirurgião, o doutor Humberto, que ele faz algumas cirurgias mais avançadas, que são a nível hospitalar, que trabalha com a gente também. Então, nós somos uma equipe muito grande para a gente conseguir fazer um tratamento global do paciente. O nosso Instagram, né, Vitácia, @Vitácia Odontologia. Nosso site é www.vitacia.com.br, é bem fácil. É Vitácia com E, né, no final, não é I. E a gente tá aqui para o que vocês precisarem, qualquer um, é só entrar. Eu acho que seria interessante Não você entendi? soletrar o Vitácia. Acho que seria interessante você soletrar o Vitácia. Ah, tá, joia. VI, eu vou anotar aqui. VITA, arroba, VITA, arroba, VITACEA, Vitácia. Uhum. VITA, C de casa, E de escola, A de amor. Ótimo. E aí a gente tá Então aqui na foi Avenida muito... Guarapari. Avenida Guarapari. Hoje. Isso, no Santa Amélia. Uhum. Ótimo. Então, muito Santa Amélia. bom, foi bom Pode tê-lo procurar. aqui. Vamos nos encontrar de novo. E obrigado por ter aceitado o nosso convite. Foi extremamente produtivo. Obrigada. Agora eu aguardo o senhor Um aí para conhecer abraço. o pessoal. Tá, eu Um abraço. vou aí. Queria Obrigada. agradecer a todos que nos acompanharam aí nesse período. Vários amigos. A Rosimeire acabou de entrar. Boa noite, minha querida. E um abraço a todos. Um abraço para você também, Renata. Paciente, um abraço, doutor Jorge. Muito obrigado, viu? Obrigado a você, minha querida. Até mais. Tchau.